Saudações para Angola, para a África e para o mundo, de acordo com o fuso horário de cada um. Meu nome é Evaristo Kawele, mais comumente Ceteris Paribus, e portanto estou de volta para mais um vídeo após a minha primeira publicação ou aparição aqui nas plataformas digitais, mas sobretudo no YouTube. Então, antes de avançar, eu gostaria de agradecer-vos pela força, pelo apoio e pelas críticas todas que eu recebi, porque é assim que de alguma forma nós conseguimos crescer, evoluir e desenvolver. Portanto, estou muito grato por tudo que fizeram, por todas as palavras ou pelas palavras, pelo apoio. Agradeci bastante. Então, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Como vocês podem ver, o tema é bastante sugestivo, bastante importante e interessante para todos nós, não só para aqueles que estejam ou que se interessam pelas ciências econômicas. É importante que todos nós tenhamos noções, princípios econômicos. Antes de partirmos para aquilo que é o conceito ou a definição de economia e sabermos qual é o seu contributo específico para com a sociedade, eu gostaria de mostrar-vos um dicionário de economia. Então, o livro é este, ou o dicionário é este, Dicionário de Economia. O autor é José Carlos Soares. Portanto, procurem este livro, é muito bom mesmo, é um bom dicionário de economia. Então, falando agora de economia, que é uma área muito vasta e complexa, nós, antes de partirmos para a definição ou conceito, nós temos que saber em que tempo, em que data se deu. Entretanto, a economia se deu como ciência em 1776, com a publicação da obra de Adam Smith com o título A Riqueza das Nações. Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna. Ora bem, como é do conhecimento de todos, toda e qualquer ciência existe, está ali porque quer de alguma forma contribuir, quer descobrir, quer explicar certos fenômenos que a natureza nos oferece. Então, para dizer que a economia não é ciência como ciência, ela está ali e não está isenta disso. Ela vem também dar o seu contributo concernente ou relativamente a questões ou a fenômenos econômicos. Então, economia, podemos dizer que é o estudo da forma como os indivíduos, a sociedade, decide utilizar recursos escassos e produtivos para produzir bens e serviços e como os distribuir entre as pessoas para satisfazerem os seus desejos e necessidades. Como perceber isto? Muito simples. Olhamos para um mercado onde existe o cruzamento entre aqueles que podem vender e aqueles que podem comprar. Para aqueles que podem vender, eles terão de recorrer a recursos para produzir bens ou serviços. Então, para produzir este bem ou serviço, esta pessoa terá de alocar bem estes recursos, dado que são escassos, para satisfazer as necessidades das pessoas. O lado daquelas pessoas que podem comprar, portanto, não farão diferente. Terão de dependem de salários, por exemplo, e ninguém ganha um salário infinito. Assim sendo, terão de saber repartir os seus rendimentos para poderem adquirir esses bens ou serviços. Portanto, essa lógica aqui
essa lógica dá uma expressão nesta definição de economia. Então aqui nós podemos perceber a escassez de recursos, não é? A alocação de recursos e a eficiência, o uso eficiente desses recursos. Portanto, a escassez e a eficiência são os termos que dão bastante expressão à ciência econômica para melhor percebermos. Então, vamos primeiro partir para o que é de facto a escassez, né? Vamos tomar alguns exemplos partindo partindo das considerações da escassez. Então, tomemos um exemplo bastante clássico. Se pudessem ser produzidas quantidades infinitas de bens ou serviços, ou se todos os desejos humanos fossem completamente satisfeitos, qual seria as consequências disso? É muito fácil analisar. As pessoas não se preocupariam em ampliar os seus rendimentos limitados, porque teriam tudo o que quisessem. As empresas não se preocupariam com custos com o trabalho, não se preocupariam com os cuidados de saúde, os governos não se interessariam em cobrar impostos, porque ninguém se importaria em pagar tais impostos. Então, neste paraíso de abundância, não existiria bens econômicos. O que são bens econômicos? Bens que são escassos ou que tenham uma oferta limitada. Portanto, no mundo, neste paraíso de ideia, a título de exemplo, num mundo onde os bens são abundantes, não são escassos, portanto, não faria sentido a existência de preços, a existência de mercados, ou seja, seriam irrelevantes a existência desses elementos e a economia seria um assunto não interessante. Portanto, nenhuma sociedade narra um facto do gênero, nenhuma sociedade viveu até aqui uma superabundância de recursos. Portanto, nós aqui podemos perceber que, dada a existência de desejos ilimitados, é importante que uma economia faça o melhor uso dos seus recursos limitados. Portanto, isto leva-nos à noção de eficiência. O que é a eficiência? Então, a eficiência corresponde à utilização mais efetiva dos recursos de uma sociedade na satisfação dos desejos e necessidades das pessoas. Portanto, para esclarecer melhor tomemos um exemplo. Imaginemos que tu tens 1000 kwanzas e desses 1000 kwanzas tu tiras o táxi, o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Para no final do dia tu satisfazeres os teus desejos e necessidades, tu terás de alocar esses 1000 kwanzas de forma eficiente, de modo a satisfazer as tuas necessidades. Portanto, a alocação de recursos, perceber que os recursos são escassos, alocar esses recursos de maneira eficiente. Portanto, esta é uma compreensão, digamos assim, base para compreendermos economia ou o que é economia. Portanto, para concluir, eis a questão: qual é a essência da economia? A essência da economia é perceber a escassez e prescrever como deve a sociedade organizar-se de modo a proporcionar o uso mais eficiente dos recursos. Portanto, a percepção da escassez e o melhor uso dos recursos escassos, portanto, é nesse aspecto que a economia dá o seu contributo específico para com a sociedade. Perceber a escassez é entender que não existem recursos infinitos, os recursos não são infinitos,
e que esses recursos, não sendo infinitos, devem ser bem utilizados para produzir bens e serviços. Portanto, o contributo da economia como ciência, digamos assim, mais ou menos, é mais ou menos nesse aspecto. Não é? Então, economia é nada mais que perceber a escassez e usar bem os recursos para produzir bens e, em seguida, distribuir entre as pessoas para satisfazerem as suas necessidades. Esta é a ideia. Fico por aqui. Espero que gostem deste conteúdo. Não esqueçam de se inscreverem no canal, de darem o like, de comentarem qualquer coisa que vocês acharem ou acharem que não está bem. Tudo será bem-vindo. E por agora é tudo. Fiquem bem. Até a próxima.